Fala pessoal, hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouco sobre como tirar o visto americano, seja o C1D, que é para tripulantes, ou o B1, B2, que é para turistas. Quando eu lancei lá no Instagram, muita gente se interessou em saber sobre esse conteúdo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aí como preencher o formulário DS, qual é o valor do visto, vou passar várias dicas na hora da tão temida entrevista, quais as perguntas que me foram feitas e com certeza vai fazer você chegar muito mais calmo lá na hora da sua. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Lucas, esse é o Pra Que Duas, é um canal aí que fala de várias coisas e entre elas sobre o trabalho em navio de cruzeiro, que eu vou deixar a playlist aqui em cima para você, caso tenha interesse em saber mais, tá aí para você desfrutar. E se no final desse vídeo você achar esse conteúdo relevante, eu vou te convidar a se inscrever no canal para ajudar e dar uma mãozinha para o canal crescer, beleza? E para você que já é de casa, aproveita e já deixa o seu like no vídeo também. Bom, já vou deixar claro que eu não sou nenhum especialista em vistos, mas eu já tive a experiência de passar pela entrevista para o B1, B2, que é o visto de turista, e agora, recentemente, semana passada, eu tirei o C1D também, que é para tripulantes, no meu caso, para tripulantes de navio de cruzeiro. Então eu vou contar tudo para vocês como foi desde o começo, preenchendo o formulário DS, que é um pré-requisito para você fazer sua solicitação para o visto, até a hora da entrevista, que muita gente tem medo, e eu não achei nada referente a isso, referente à entrevista no YouTube, e achei muito importante trazer para vocês, assim vocês chegam muito mais tranquilos e relaxados e conseguem aí seu tão desejado visto. Bom, vamos lá. Primeiro passo para quem quer solicitar um visto americano, seja ele de tripulante, de turista ou qualquer outro, é muito importante você saber o seu objetivo mesmo da viagem, porque os Estados Unidos têm um tipo de visto para cada objetivo. Então, se você fizer um pedido para o visto errado, a chance de ser negado é muito maior. Tem que ter certeza o seu objetivo na viagem para na hora da entrevista não dar ruim. Nesse visto, como eu falei no começo, a gente vai falar sobre o C1D e também o B1, B2. Eu vou estar sempre fazendo uma comparação entre um e outro. Para quem está indo de tripulante aí tem interesse em tirar um B1, B2 e vice-versa, né? Quem futuramente aí queira trabalhar a bordo vai saber as diferenças entre um visto e outro. Vou começar aí com o C1D, que é um visto de tripulante. Ele não te dá direito a ficar nos Estados Unidos, tá? Então ele é um visto de trânsito, né? Tripulante em trânsito. Se eu estiver saindo de um navio para outro, ou está indo para embarcar no navio que está aí nos Estados Unidos, ou saindo do navio que esteja nos Estados Unidos, eu tenho esse tempo para transitar entre um aeroporto e outro sem nenhum problema. Já o B1 e B2 já é um visto de turista, então você pode ficar aí no máximo a 6 meses nos Estados Unidos. Isso vai depender do agente de imigração. Na hora que você entrar no país, ele vai te perguntar geralmente quanto tempo você vai ficar, aonde, tudo. Nessa hora ele vai definir se você vai ficar 1 semana, 2 semanas ou 6 meses. Na minha última viagem para os Estados Unidos, mesmo falando que eu ficaria apenas 2 semanas, o agente me deu 6 meses de estadia. Então, se eu quisesse, eu poderia ficar os 6 meses sem problema algum. Esse é um pequeno resumo sobre a diferença de um visto e outro, né? É bem mais complexo, mas só para vocês terem uma noção já do que pode em um visto e o que não pode em outro visto. Agora eu vou falar para vocês como solicitar esse visto. Todo solicitante de visto dos Estados Unidos precisa preencher um formulário que fica no site do Consulado dos Estados Unidos, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, e esse formulário se chama DS-160. É lá que você vai preencher todas as informações referente à sua viagem e referente a você. Então vai ter perguntas sobre tudo, sobre sua família, sua saúde, qual é o motivo da viagem, quem você vai visitar em caso de turista e tudo mais. Vou ser bem sincero com vocês, o meu primeiro formulário, que era o de turista, eu contratei uma empresa para preencher para mim. Porque como era a minha primeira vez, eu estava bem inseguro e eu achei melhor contratar uma empresa que soubesse o que estava fazendo do que eu perder a taxa
que tem que ser paga no visto, que atualmente é o valor de $160. Com o dólar a 5 e pouco, eu acho que vale a pena pagar um pouquinho mais e contratar um despachante para fazer essa parte burocrática para você, né? O que eu gostei bastante de contratar um despachante também, eu vou deixar aqui o link do despachante que eu contratei, é que eles te dão uma brifada antes da entrevista, o que você deve falar, o que você não deve. É muito importante também porque o formulário não pode ter nenhum erro, seja ele de inglês ou qualquer erro de dados, porque se tiver algum erro que não condiz com a documentação que você está levando, o visto tem grande chance de ser negado. Já o meu DS para o visto de C1D, eu mesmo preenchi, porque eu já tinha todos os dados comigo da companhia, era só realmente colocar os dados certinhos, mas ainda assim eu fiquei um pouquinho inseguro quanto a algumas informações, então se você também está indo como tripulante e não está seguro, eu também aconselho você a preencher com algum despachante e aí fica tudo certinho, redondinho. Agora chegou a hora de você pagar, né? Tem que pagar essa taxa aí de $160 e tem uma taxinha também caso você não queira ir buscar lá no CASV o seu passaporte. Eu que moro no interior, por exemplo, eu paguei essa taxa que foi de R$60, então o correio vai me entregar o passaporte. No momento que eu tô fazendo esse vídeo ele não chegou ainda, porque eu fui bem antes do carnaval, então acredito que tenha dado esse delay aí, mas eu queria mostrar pra vocês, infelizmente não vai rolar, mas não tem problema, depois eu mostro no Instagram pra galera que tá curtindo, vou deixar o Instagram aqui, se tiver alguma dúvida, deixa aqui no vídeo também, que é mais fácil assim, você me ajuda e eu te ajudo e todo mundo se ajuda. CASV, como a sigla diz, é o Centro de Atendimento ao Solicitante do Visto. Lá você vai fazer uma triagem para que as filas do consulado sejam menores. Então lá você vai levar toda a documentação, vai levar o seu passaporte e lá eles vão tirar a sua foto, tirar suas digitais e ver se a documentação está tudo ok, para na hora que chegar no consulado não ser barrado e você não ficar o tempo inteiro lá na fila esperando, sendo que tem alguma coisa errada com a documentação. Então lá é mais uma triagem mesmo, é super rápido, pelo menos eu fiz agora em São Paulo. No meu visto B1, B2 eu fiz no Rio e o C1D eu fiz em São Paulo com um pouco de receio, o pessoal falando sobre as filas. Eu não sei como era antes da pandemia, mas agora foi muito rápido, igual foi no Rio também. Você entra, fica lá na fila, você não precisa chegar muito tempo antes do seu horário marcado, 15 minutinhos só. Eu fui do primeiro horário, das 7h15 da manhã, eu cheguei lá por volta de 10 para 7, mais por segurança, questão de trânsito, mas se chegasse 7 horas, tava tranquilo, começou a atender no horário rapidinho e foi super rápido. Eles chamam o pessoal só do horário, você entra e já é atendido bem rápido mesmo. Uma das dúvidas que eu tive também é qual o intervalo de horário eu poderia marcar para chegar a tempo entre o CASV e o consulado. Então eu não tinha muita noção de distância, fiz essa pesquisa no Google e eu marquei o consulado para 7h15 da manhã, marquei o consulado para as 9h40 da manhã, que era o que estava disponível lá no site. Eu saí do CASV, ainda deu tempo de pegar o Uber, ir para o consulado, ainda tomar um cafezinho tranquilo e depois entrar na fila. Já no guarda-volume, que era uma dúvida que eu tinha, eu fiquei na casa de uma prima minha, mas quem não tem essa opção de ficar na casa de ninguém, lá tem os guarda-volumes. Eu deixei nesse daqui e foi super tranquilo. Eu paguei o valor de R$20, que foi o primeiro que eu vi ali, achei super seguro, mas você vai encontrar a partir de R$5. É bem tranquilo mesmo, achei bem seguro, tinha chave, aceitava cartão. Então se você está indo lá para São Paulo só para fazer isso, se você for de mochila, tranquilo, porque o consulado não deixa você entrar com nada além da documentação. Eletrônicos, relógio, é melhor você nem levar nada disso, deixar mesmo ali no guarda-volume e levar só o seu passaporte e a documentação. Agora, quanto tempo antes você deve chegar? Eu cheguei e entrei na minha fila. O meu estava marcado para as 9h40, eu entrei na fila às 9 horas, porque eu já estava ali mesmo, e fui atendido tranquilamente antes do meu horário, não tive problema nenhum. Chegando ali na primeira parte da revista,
eles já pegaram o meu passaporte, como era para o visto C1D, eles já pediram a carta da companhia e a carta da agência, se eu estava indo por alguma agência ou direto pela companhia, e aí eles já pegaram, já deixaram na primeira página ali do passaporte, colocaram um elástico e já deixaram pronto, fora o resto da documentação, né, que tem que estar numa pasta, tudo certinho, mas eles deixam as principais já no seu passaporte, para na hora do cônsul dar uma avaliada, ele já tá ali tudo na mão dele. Passando dessa parte, você vai passar por uma parte de revista também, de raio-x, e logo depois já é a parte onde acontecem as entrevistas, né? São vários boxes, você fica em pé mesmo, dá pra ouvir totalmente a entrevista da pessoa da frente, porque eles falam por microfone, então dá pra ouvir, mas é bom você estar focado aí nas suas respostas, que é o que eu vou falar no final desse vídeo, e você vai ficar muito mais tranquilo na hora de chegar a sua vez. Bom, até agora não tem nenhuma diferença entre o visto C1D para o visto de turista. Então agora eu vou falar um pouco sobre o que você deve levar e o que você precisa levar de documentação na hora da entrevista. Isso sim vai ter uma diferença de um para outro. Vou começar com o visto de tripulante, tá? O C1D. Primeiro que você vai ter que levar essa documentação que foi gerada agora na hora de solicitar o visto, que é o formulário C1D, a confirmação dele, e também a página de confirmação de inscrição, que você fez lá a sua inscrição para solicitar o visto, tá? E também o seu passaporte. Fora isso, você tem que levar também a carta da companhia, que isso, se você está por uma agência, ela vai te dar, ou se você está direto com a companhia, ela também vai te dar a carta da companhia, e essa carta da companhia tem que conter todos os dados, né? O seu navio que você vai entrar, qual data, qual que é a sua função no navio, seu nome completo, seu passaporte, tudo explicadinho. Geralmente, se você vai por agência ou por companhia também, eles te passam isso com uma certa antecedência. Mas se está chegando a hora de você ir para a entrevista e a agência ainda não te mandou, dá uma cobrada, porque isso é imprescindível. Além disso, também tem uma carta da agência, que ela também pode falar um pouco da história dela, com quais companhias ela trabalha, e isso vai reforçar ainda mais aí a sua solicitação do visto de tripulante. Lembrando que depois que você faz o preenchimento do seu DS 160, você vai receber um papel com as instruções e com toda essa documentação que você tem que levar, incluindo o seu extrato bancário, que é muito importante levar, apesar de para mim não foi pedido, mas é importante que está lá especificado. Eles pediram também foto 5x5, que para mim não foi pedido, mas eu levei. Então assim, é bom você errar por exagero, levar a documentação a mais do que levar menos, eles pedirem e você não ter ali em mãos. Isso tudo você vai encontrar nesse formulário de instruções, caso você esqueça. Lembrando, seu passaporte tem que ter pelo menos 6 meses aí de validade, da data da entrevista para frente. Essa é a parte de documentação para o visto C1D de tripulante, de navio de cruzeiro. Agora, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu costumo responder bem rápido. Bora para o visto de turista. Já para o visto de turista, toda essa documentação de início, que é o formulário DS-160, a parte de instruções, que tem o seu horário, a confirmação do horário, e o seu passaporte, você vai ter que levar alguns documentos extras que comprovem que você tem vínculo com o Brasil, que você não vai para os Estados Unidos e vai querer ficar lá trabalhando ilegal. Isso que você tem que provar para eles com essas documentações. Na época que eu fiz o meu B1, B2, o despachante pediu para juntar a maior parte de documentação que confirmasse esse meu vínculo com o Brasil. Se você está em alguma faculdade, se você tem algum bem no seu nome, seja carro, apartamento, casa, isso tudo vai contar. Além do seu extrato bancário também, que vai provar que você tem condições de se manter numas férias nos Estados Unidos. Agora eu vou falar uma coisa muito importante para vocês que eu não falei ainda. Não adianta mentir, porque eles têm a informação toda. A hora que você chegar ali para a entrevista, eles só querem confirmar uma coisa que eles já têm certeza. Então, se você mentir em alguma documentação, levar o extrato bancário de outra pessoa, colocar seu nome, alguma coisa assim, não sei, pode ter certeza que vai ser negado, e eles só estão entrevistando para ver se você está falando a verdade ou mentira, confirmar alguma informação que eles estavam ali na dúvida, beleza? Agora chegamos na parte que todo mundo quer saber: como foi a tão temida entrevista ali no consulado americano.
Vou começar com o visto C1D, que é para tripulante, então as entrevistas, obviamente, são feitas com perguntas diferentes. E para tripulante, como é um trabalho que já tem ali a carta de trabalho, o empregador já tem a documentação muito direta e reta, eles não enrolam muito, a entrevista foi super rápida e não tive muito problema. Você só tem que estar preparado com algumas coisas. Saber o nome do navio, saber o nome da companhia, quando você vai embarcar, qual é a sua função dentro do navio e todas as informações referentes ao trabalho mesmo. Eu esperava a entrevista fosse em inglês, mas não, ela foi toda em português. As perguntas que ela fez para mim foi se eu já tinha trabalhado em navio, quanto tempo eu trabalhei em navio e por que eu não tinha ainda o visto C1D. No caso, eu trabalhei por uma companhia espanhola, então não há necessidade de ter o visto C1D porque o nosso navio não fazia Estados Unidos. Isso foi tudo ok. E checando lá, como eu falei, essa parte de mentira, ela tem todo o histórico seu. Ela perguntou se eu já tinha feito J1, que é de intercambista estudante, né, que eu fiz Work and Travel. Eu falei que sim, ela perguntou aonde, eu falei aonde eu fiz. E depois ela perguntou sobre a companhia, qual que era o nome da companhia, aonde que eu ia embarcar e qual dia. Depois disso, ela só ficou checando mesmo a documentação e o visto foi aprovado. Então assim, não tem por que você ficar nervoso, é super tranquilo mesmo, é só você ter em mente ali as informações referentes ao trabalho. E uma coisa muito importante, seja direto. Não tente ficar enrolando, não tente ser simpático, puxar assunto, porque ali não é o momento para isso. Imagina que tem uma fila enorme de pessoas que ela tem que entrevistar e você é apenas mais um. Então seja direto e reto ao assunto. Se você começar a embolar muito, ela pode pensar que você quer enganar ou acobertar alguma situação ou criar alguma história e aí pode ser que dê problema para você. Então, seja direto. Já na entrevista para o visto de B1, B2 de turista, já foi um pouco mais complexa. Exatamente pelo fato de que eu não tinha nenhum vínculo com o Brasil. Eu estava terminando a minha faculdade, então, que fica muito suspeito, e não tinha nenhum vínculo, não tinha nenhum bem no meu nome, não tinha apartamento, não tinha carro, nada no meu nome. Então isso foi um pouquinho mais complexo na hora da entrevista. Por isso eu achei muito importante ter feito com o despachante a parte do DS 160 e ele me passar toda aí as dicas na hora de fazer a entrevista, que é o que eu tô passando pra você agora, de mão beijada, sem cobrar nada. Então a única coisa que eu peço pra você é pra deixar um like aqui no vídeo e deixar um comentário se você tiver alguma dúvida, que eu respondo pra vocês rapidinho, beleza? Vamos para as perguntas. Primeiro a cônsul me perguntou qual era o motivo da minha viagem, para onde eu ia lá nos Estados Unidos. E na época eu queria ir para Disney, então eu falei, estou indo para Disney com alguns amigos. Ela perguntou se meus amigos já tinham visto, eu falei que sim, e se eu já tinha hotel reservado, e aí eu falei que não. É muito importante, não sei, o que me passaram é, você não pode ter tudo reservado, porque parece que você já está contando que o seu visto vai ser aprovado. E isso não pode soar bem ali na hora da entrevista. Então eu falei que não tinha hotel reservado e ela ficou tudo bem. Ela continuou olhando ali no sistema e viu que eu já tinha feito o J1, que é o de estudo, intercâmbio de trabalho lá nos Estados Unidos, né, Work and Travel. E aí ela começou a entrevista em inglês, porque quando você vai no J1, quer dizer que você está indo para os Estados Unidos para trabalhar. E se você vai para trabalhar, você tem que ter no mínimo um nível de inglês de intermediário para avançado. Então ela começou a perguntar aonde eu trabalhei, por que eu escolhi o Wisconsin, que é um estado totalmente não turístico, né? Não, a única coisa que tem lá é muita neve, porque fica perto do Canadá, e era por isso que eu falei para ela que eu fui para lá. E ela já sabia que eu tinha ido para lá. Então, para você ter uma noção, não adianta você mentir, fui para Nova York, não. Seja sincero, por que eu fui para Wisconsin, qual era a minha função lá, por que eu escolhi essa função. Aí ela pediu também os extratos bancários para ver se eu tinha condições de bancar a minha viagem, né, para Disney. E depois ela ficou um bom tempo assim sem perguntar nada. Lembrei, ela perguntou também quando eu entrei nos Estados Unidos e quando eu saí. É muito importante saber essa data. E se eu fiz alguma viagem no Grace Period, que é quando você faz esse intercâmbio de Work and Travel, você trabalha durante um tempo e depois tem um mês de férias lá nos Estados Unidos para poder viajar e curtir. E eu fui para Califórnia, conheci
e ela queria saber pra onde eu fui também, o que eu fiz. Então, tipo, é bem papo reto. Fui pra Califórnia, fiz isso, fiz aquilo, foi sozinho, não. Isso você pode falar, é bem tranquilo, mas a questão, acho que, se eu for pra dar uma dica, é assim, seja direto, não enrola, se tiver alguma coisa, fala, mas seja bem direto. Se enrolar, pode ser que te prejudique ainda mais ali no meio de campo. Agora vamos para as dicas finais, as dicas de ouro aí para vocês, que eu vivi lá. Eu acho que seria importante assim para você, se você quer tirar um visto mais tranquilo, é essa questão de horário. Eu não moro em São Paulo, moro fora, então eu marquei um horário bem perto um do outro e tive a sorte, não sei se essa é a realidade de todo mundo ali na hora, de não ter muita fila no CASV e o trânsito também ajudar entre o CASV e o consulado. Não fica longe, se eu não me engano eu paguei coisa de R$15 no Uber de um lado para o outro, então foi bem tranquilo, isso em São Paulo, tá? Aconselho de deixar aí um intervalo de 3 horas entre um e outro compromisso. Chegando lá você consegue tomar um café, comer um lanche, alguma coisa e depois ir tranquilamente aí fazer a sua entrevista. Eu não achei a fila tão grande assim quanto me falaram, que era enorme. A fila é grande, mas ao mesmo tempo ela anda muito rápido. Eu acho que se eu fiquei no máximo uns 25, 30 minutos na fila, foi muito. E a mais importante é, seja direto e não minta. Esteja em mente todas as informações que ela possa perguntar, seja direto. Se você vai como tripulante ou como turista, esteja tudo em mente o que você quer fazer, o que você vai fazer, para onde você vai, com quem você vai, tudo isso, que no final vai dar tudo certo. Uma coisa que eu estava esquecendo de falar, muita gente veio me perguntar referente à data de marcação do visto. Sim, eu sei que tá demorando, tá às vezes mais de um ano, mas na hora que eu fui deixar lá no guarda-volume as minhas coisas, a moça de lá também trabalha com a remarcação do visto. Ela tem uma equipe que fica por trás, né, pegando as vagas que sobram. Tem um valor que não é tão barato assim, mas se a sua urgência é tão grande, eu aconselho você a entrar em contato com ela. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês e quem sabe ela pode aí te ajudar a remarcar o seu visto para uma data mais próxima, né? A sua entrevista para uma data mais próxima. Isso para a galera do B1, B2, né? Se você tá indo de C1D, que é de tripulante, a minha data eu consegui marcar de uma semana para outra. E se você não conseguir, não tiver essa sorte, você pode falar com a agência, que a agência entra com um pedido de emergência para você conseguir fazer essa entrevista, e aí tem uma certa prioridade, você consegue tirar de boa. Só o B1, B2 que está demorando um pouquinho por essa questão do Covid, que as filas são menores, né? Não pode tanta gente lá dentro, e é mais por isso mesmo. Então fica mais essa dica aí pra vocês. Bom, te desejo muita boa sorte, e se você gostou do vídeo, aproveite e já deixa o seu like. A gente se vê no próximo. Valeu! E aí, curtiu o vídeo? Aproveita que eu tenho mais essas duas opções aqui do lado. Tenho esse e tenho esse. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve clicando aqui no botão e dá aquela mãozinha pro canal crescer. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!